Aí, galera, assunto: as questões as questões políticas ou a crise política que nos avassala. Tudo isso que estamos vendo, desde os caminhoneiros parados, desde um congresso, não é, envolvido com tantos problemas, tanto as cortes superiores de justiça estão envolvidas com a política. E a questão é como o povo consegue conviver com isso, como nós, cidadãos comuns. E eu vinha da minha caminhada e eu vinha pensando na teoria do ovo. Fiquei imaginando um ovo. Um ovo tem aquela casca, tem a clara e tem a gema. E eu fico pensando que a maioria absoluta de nós caminhamos pela casca do ovo, ou seja, o senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que todo mundo fala, todo mundo acredita, leva fé e, inclusive, é muito difícil duvidar daquilo que todo mundo crê como verdadeiro. Esse é o senso comum. Portanto, consigo ver a maioria das pessoas tranquilas na casca do ovo. Senso comum. As pessoas falam e os outros compreendem. As pessoas emitem conceitos, emitem opiniões e elas são aparentemente compreendidas. Por quê? Porque são falas já faladas. São palavras já ditas. São conceitos já conceituados. É tudo aquilo que já foi dito antes. É tudo aquilo que já foi televisionado. Tudo aquilo que já foi escrito em jornais. Tudo aquilo que já foi dito por alguém e vários outros alguéns, né? Várias outras pessoas concordam. E, portanto, nós passamos a repetir aquilo que já foi repetido, a dizer aquilo que já foi dito. Isto é, evidentemente, o senso comum. O senso comum é importante, porque se não houvesse a casca do ovo, não haveria interior. É preciso, no dia a dia, que a gente se compreenda e, portanto, o senso comum é importante para que eu possa me comunicar com a pessoa ali na parada do ônibus, no táxi, no aeroporto. A gente se comunica, as pessoas se compreendem. Eu nem preciso conhecer alguém para puxar um assunto e a pessoa me compreender. Isso é o senso comum. Mas isso é preocupante, de certa forma, porque há determinados aspectos que não podem coexistir com o senso comum. As questões políticas, essas que nós vivemos hoje, não podem conviver com o senso comum. Porque o senso comum que faz com que a crise continue sendo crise, com que a crise não se resolva, ou pior, que quem compreende o interior do ovo, aquele que compreende o interior, resolva, e a maioria que está no exterior apenas sofra as consequências. Posso dar um exemplo? A política é corrupta. Todo político é corrupto. Melhor seria um país sem políticos. Se eu falar isso em qualquer lugar do Brasil, as pessoas vão me compreender. E provavelmente me deem razão. Elas não conseguem compreender que isso é a casca. Isto é o senso comum. Não há profundidade. Veja. Se eu disser que é melhor um universo político sem políticos, um universo de administração pública sem administradores públicos, na verdade, eu estou dizendo que é preciso que o Estado seja gerido pelos empresários. Como assim? Ora, se pessoas que querem trabalhar com o público, remunerados pelo serviço público, são corruptos e não são bem-vindos, quem vai gerir? E aí vem aquela história, que vem gerir pessoas apolíticas, pessoas que saibam administrar, pessoas que saibam lidar com o capital. Quem são esses? Os empresários. Mas é provável que as pessoas da casca do senso comum não consigam compreender que pensar política sem políticos
é pensar política com pessoas que lidem com o capital. E também, sem querer, estão dizendo que toda pessoa que quer ser político é corrupta e, por outro lado, toda pessoa que é empresária não é corrupta, esquecendo que só há corrupção na esfera pública, porque há corrupção na esfera privada. Vejam, teoria do ovo. Existem pessoas que estão, eu, né? Enfim, as pessoas que estão na casca do ovo e não se dão conta que existe conteúdo, não se dão conta que existem coisas mais profundas e ficam no senso comum porque são absolutamente inocentes, não têm noção da profundidade do que falam. Existem pessoas que trabalham no senso comum, estão na casca do ovo, sabem que existe conteúdo, sabem que existe profundidade, mas não têm coragem, porque existe estudo, esforço, intenção. Entender em profundidade, sair do senso comum é muito complicado, é muito denso, não é fácil, é doloroso até. Então se acovarda. Existe uma terceira possibilidade, que são aqueles que sabem que têm interior, conhecem em profundidade as questões da política, sabem, e por saberem, negam. Sabem e dizem, não, o bom é o senso comum. Por quê? Porque vão tentar tirar vantagem do conhecimento técnico, do conhecimento profundo da área da política. Somadas essas três possibilidades, nós vemos que a grande maioria, a absoluta maioria das pessoas estão na casca do ovo, na superfície. E, portanto, seria uma possibilidade de explicação de por que as coisas não mudam. As estripulias todas acontecem na esfera da governança do país. Empresários corruptos convivendo com políticos corruptos, fazendo um governo deste nível baixo como está, e nós não conseguimos sair disso. Portanto, ficaria o meu conselho de... Pensemos que a casca do ovo é confortável, mas tem sérias consequências. É preciso que nós procuremos observar o que há na profundidade, o que há nas entranhas. Todas aquelas verdades que eu falo na área da política, que é a nossa preocupação agora, são realmente verdadeiras? Até que ponto são? E quem tira vantagem disso? E eu sei do que eu estou falando? Ou eu meramente repito? Se nós quisermos uma melhoria, de fato, se nós quisermos um futuro politicamente melhor, temos que refletir, temos que pensar, rever cada passo que damos em direção ao futuro, para que tenhamos um futuro melhor, dialogado, mais verdadeiro possível, mais refletido possível, e não dizer o que já foi dito, pensar o que já foi pensado, achando que está fazendo grande coisa. Um abraço e até a próxima.